Então, irmãos queridos, nesta manhã já garoou, agora saiu o sol, manhã linda, né? De paz, de alegria. Vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler dois versos, 14 e 15. Depois nós vamos ler muito desse segundo aos Coríntios 3. Segundo aos Coríntios 3, verso 14 e 15. Lembrando a você o seguinte: nós vamos começar a meditar na carta de Paulo aos Gálatas, mas antes eu estou preparando o teu coração para nós entrarmos na carta de Paulo aos Gálatas com entendimento. Então eu estou trazendo algumas mensagens avulsas, né? Que já está, é como se eu estivesse pondo o ferro na obra, estamos pondo a ferragem. E a hora que a ferragem estiver prontinha, então a gente vem com concreto, que é Gálatas, para concretar tudo e se tornar no teu coração um conhecimento, uma fortaleza bem concretado, tá bom? Então hoje é um pouquinho mais de ferro, estamos montando a armação para depois vir com concreto. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 14 e 15. Leia e entenda. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura de quê? Da antiga aliança, presta atenção, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Olha aqui. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto no coração deles. Olha que coisa interessante, duas coisas importantes que Paulo fala. Ele fala que quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o que vai acontecer com os sentidos dele? O que são os sentidos deles? A forma mental de compreender, a forma emocional de sentir as coisas. Então, quando eles estão lendo a antiga aliança, o conhecimento que já acabou na cruz, que já passou, deixa os sentimentos, a mente deles embotadas, eles não têm sensibilidade para o Evangelho. Quando a antiga aliança é lida, o véu é posto. O que é o véu? Uma coisa que encobre a pessoa de compreender a verdade. Suponhamos que você tem uma cortina grossa lá no teu quarto. Pode estar um dia de sol lá fora, mas aquela cortina grossa que não passa a luz está na janela, o teu quarto está escuro. Tem um véu, ela serve de véu, ela impede que você veja a luz do sol lá fora. Então o véu é isso. Ele é posto na mente e no coração da pessoa, encobre ela de entender o que é o Evangelho da graça de Deus. O que é o véu? É essa antiga aliança. Agora, olha depois no verso seguinte o que ele fala. Mas até hoje, quando é lido Moisés, verso 15, o véu está posto no coração deles. O que é ler Moisés? Eu entendo o que eu vou te dizer. Até onde foi o ministério de Moisés? Até a cruz, quando Jesus morreu e cumpriu o sacrifício perfeito. Então Mateus, Marcos, Lucas e João é o ministério de Moisés. Moisés vem lá da velha aliança, estabelecendo a lei. Todos os profetas maiores, menores, até a cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João, até a cruz, é o ministério de Moisés, é ler Moisés. Você pode ver, eu tenho que falar a mesma coisa, Jesus nunca pregou o evangelho da graça de Deus. Ai, pastor, que coisa louca é essa? Mas é verdade, aquele jovem rico, eu vou repetir. Ele chegou e falou o que para Jesus? Quem não conhece essa passagem? Bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Na mente desse jovem rico, ele tinha um conceito da lei. Para ter a vida eterna, ele tinha que fazer. Ele achava que pelo esforço ele conseguiria ser salvo. Ele pergunta para Jesus, eu estou gritando, né? Calma. Então, ele pergunta para Jesus, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Por que Jesus não falou assim para ele, olha, só você acreditar em mim,
você vai receber a minha graça e você vai ser salvo. Jesus falou isso? Não. Olha o ministério de Moisés. Jesus está cumprindo o ministério, a lei, o ministério de Moisés, que Jesus falou para ele: sabes os mandamentos. Jesus apresentou o único caminho até então, a lei. Olha aqui a lei, sabe os mandamentos? Não adulterarás, não serás mentiroso. Ele falou: eu tenho guardado isso, o que me falta ainda? O que Jesus apresentou para ele? Apresentou a velha aliança, o ministério de Moisés. Por que Jesus não falou da graça de Deus para ele? Porque ele não foi na cruz, não morreu. A graça de Deus não está em vigor ainda na nova aliança. Está claro isso? Então, Paulo está dizendo, quando eles leem Moisés, a leitura de Moisés vem até a cruz. Muitas afirmações que Jesus Cristo fez foi para os judeus, para os fariseus, quando Jesus os repreendeu, porque eles não estavam crendo nele e eram transgressores da própria religião deles. Mas muitas coisas que Jesus fez, voltada para os judeus. Em Mateus 10, quando Jesus mandou de 2 em 2 pregar nas cidades, o que ele falou? Não tome rumo aos gentios, procurai quem? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o próprio Jesus, quando mandou os discípulos ir de 2 em 2, não fale nada para os gentios, procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio Jesus, ele reteve naquele momento a pregação para os gentios, e mandou procurar quem? Os judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando eu faço a leitura, por isso que quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João, eu tenho que descobrir, cadê a voz de Moisés aqui, através de Cristo? O que Cristo está apontando? O próprio Cristo falou em Mateus 5,7, eu não vim para abrogar a lei, eu vim para cumprir. Ele cumpriu a lei. Então, quando é lido Moisés, eu tenho que entender que Mateus, Marcos, Lucas e João tem muito de Moisés ali. Agora, depois da cruz, quando a nova aliança é estabelecida no sangue de Jesus, dali para frente começa o evangelho da graça de Deus. E dali para frente surge um apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não fazia parte dos 12. Ele não viu Jesus fazer nenhum milagre. Ele não ouviu nenhuma pregação de Jesus. Ele não viu, ele não cria. Naquele tempo que Jesus estava no ministério terreno, o apóstolo Paulo estava distante de tudo isso. Ele não conheceu Jesus fisicamente. Como que ele conheceu Jesus? Por revelação. Ele estava indo para Damasco para prender aqueles que se encontravam na sinagoga, caiu por terra, brilhou a luz, e a voz veio: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele viu Jesus, Jesus se revelou a ele. Os demais viram Jesus em carne, mas Paulo viu Jesus ressuscitado, brilhando, a luz dele era tão intensa que ele caiu por terra cego. Paulo não conheceu Jesus de Nazaré, terreno, conheceu Jesus glorificado, e os outros discípulos só conheceram Jesus na terra, terreno. Ninguém teve a visão de Jesus glorificado como Paulo teve. Aí está a diferença. E Deus levanta Paulo, e Paulo vem: pela graça sois salvos, mediante a fé. Os outros discípulos continuaram tudo meio judeuzão ainda. Não entenderam nada do que o apóstolo Paulo, essa dissertação vai ser longa, escreveu. O próprio Tiago foi um discípulo de Jesus, claro. O que ele falou? Se a fé não tiver obras, pode semelhante fé salvá-lo? E aí ele vai contar um monte de obras que eu tenho que fazer, que se eu não tiver fé associada às obras, nada vai aproveitar. Aí ele fala: fé sem obras é morta. Agora, o que Paulo falou? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Paulo fala que nós somos salvos só pela fé. Tiago falou: se eu só tiver fé e não tiver obras, pode essa fé salvar? Ele fala que não. Ele fala que se eu não tiver fé junto com obras, essa fé, se não tiver obras, essa fé que eu tenho não serve para nada. Totalmente contrário ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque ele era um discípulo de Jesus,
com a cabeça de judeu. E para que ele escreveu a carta? Verso 1 do capítulo 1 de Tiago. As 12 tribos que estão dispersas. Ele escreveu a carta para as 12 tribos que estavam dispersas. Quem que estava dispersos e tinha 12 tribos? Os gentios não tinham tribo nenhuma. Quem tinha tribo era o povo judeu. Quais tribos que estavam dispersas? As 12 tribos de Israel. Então ele está escrevendo uma carta só para judeus, gente. Ele era em Cristo um judeuzão ainda, dizendo que fé sem obras é morte. Aí põe todo mundo para trabalhar, você crê em Cristo, campanha, voto, sacrifício, luta, jejum, sobe monte, desce monte. Fé sem obras, se você não tiver essas obras, você já perdeu a salvação. Estamos claros nisso? Então, quando Moisés é lido, olha lá, o véu permanece sobre o coração deles, verso 15. Agora eu tenho que entender uma coisa. Vamos lá para Gálatas. Você está em 2 Coríntios, já é Gálatas, o livro seguinte. Então, pastor, você pode perguntar, por que a lei foi dada? Se viria um tempo onde a própria lei seria posta de lado, e não faria mais parte de salvação, por que a lei foi dada então? E por que as igrejas de hoje elas estão escravizadas no Velho Testamento, escravizadas no judaísmo? Então vamos responder isso. Olha lá, verso 19 de Gálatas 3. Abra aí. Abra a sua Bíblia. Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Está fazendo uma pergunta. Então por que a lei foi dada? Foi adicionada por causa das transgressões. Até quando a lei teria validade? Até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Quem é esse descendente? Cristo. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que foi Moisés. Então, por que a lei foi dada? Por causa das transgressões. Isso teria validade quando? Até que viesse o descendente, que era Cristo, aquele que traria as novas promessas. Então, por que a lei foi dada? Vamos para Romanos 7 agora. Romanos 7, eu vou explicar por que a lei foi dada. Volta um pouquinho, vai passar 2 Coríntios, 1 Coríntios. Romanos 7, olha lá. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Olha aqui o sintoma da lei, o que vai causar. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Então o que o mandamento, a lei fez? Despertou em mim toda sorte de concupiscência. Antes ele disse, eu não teria conhecido a lei, o pecado, senão pela lei. Eu não saberia que cobiça é pecado, até que a lei veio, e quando a lei veio eu descobri que eu cobiçava e tinha essa coisa chamada pecado. Então, por que a lei? Aí, quando a lei vem, o que a lei faz? A lei desperta a tua carne, ela começa a revelar a tua carne, que é totalmente corrompida, estragada, defeituosa, e você não tem condições de produzir nenhuma obra que lhe dê condições de salvação. Então, a lei vai dizendo, entre muitas coisas, não cobice a mulher do próximo para a mulher, não cobice o marido da próxima. Você percebe que todos nós fazemos isso? Os homens não fazem isso, né? Uma olhadinha que dá, vem na cabeça assim, tchum, não vem? Na lei dizia assim, não adulterarás, Jesus disse, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você não precisa nem cometer o ato, lá dentro, na tua carne, já adulterou com ela. E quando a mulher olha o maridão de outra, vem na cabeça, olha que homem bonitão, tchum, né? Não vem? Fala a verdade. A lei despertou, pôs essa sujeira para fora.
A lei veio mostrar que todos nós somos mentirosos e nós enganamos, e nós somos de meia palavra, e nós temos intenções erradas. A lei veio despertar em nós toda coisa ruim que habita na nossa carne. Por isso que a salvação não é por obras, porque essa carne, essa natureza caída, não consegue produzir a justiça de Deus. Nós falhamos todo dia. A lei veio revelar o monstro defeituoso que nós somos, a incapacidade de nós agradarmos a Deus, a incapacidade. Um dos mandamentos era: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei veio mostrar que a gente não ama. Você ama o teu próximo como a ti mesmo? Aquele vizinho chato, de repente ele precisa de uma coisa que você pode dar e vai te fazer falta. O que vem na tua mente? Ele precisa de ajuda, você sabe, mas na hora, eu vou dar para esse cara chato, ele que se dane. Não é assim que você faz. Como eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo? Eu amo a mim, tudo para mim. Eu não vou dar nada, até na família entre irmãos existe uma guerra. Eu moro numa rua que tem uma casa lá grandona que mora 4 famílias, tudo irmão. Eu estava conversando com um deles, aí ele pôs o portãozinho lá, falei: que portãozinho bonito que vocês puseram aí, automático. Não, foi minha sobrinha que pôs, porque ela ficou com dó de nós. Falou: pô, mas vocês são em 4 famílias ali? Ah, não, ali a gente luta por cada moeda. Eu falei: então vocês vivem se degladiando, mora tudo na mesma casa, divididinho, vocês vivem num pé de guerra. Ele falou: você nem imagina como a gente lá, ali cada um briga por uma moeda. Eu pensei comigo: caramba, uma casa grande, 4 famílias ali, tudo irmãos, vive se degladiando. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não ama. Você ama o próximo como a ti mesmo? Se encontrar um mendigão na rua, você dá um abração nele, com aquele fedor todo. Eu passo longe. Quando eu vejo, já sinto aquele cheiro, eu falo: meu Deus, pelo amor de Deus, a minha carne já pende para outro lado. A gente não ama. A gente não ama nem como deveria amar algum irmão meio atravessado com a gente, pai e mãe. Eu vejo um monte de gente que não ama pai e mãe. E o marido não ama a esposa como deveria, nem a esposa o marido como deveria. Então a lei foi dada para despertar em nós o defunto, o maligno que cada um de nós é. Você entende isso? Então a lei não tem poder para salvar, para mudar, para transformar a mente. A lei veio como uma guilhotina, um ministério de condenação, conforme nós vamos ler, exigindo perfeição de quem não era perfeito. Você pode ver que todo o Velho Testamento é uma coisa horrorosa. Um matando o outro. Eles obedeciam, Deus abençoava. Eles desobedeciam, Deus trazia o inimigo e entregava ele na mão dos inimigos. Eles iam entrar numa nação, matava todo mundo. É um tal de morte, de destruição, de guerra, o tempo todo. Daí que vem essa mentalidade de guerra, de esforço. Estou na luta, eu estou naquilo. Um dos candidatos aí na presidência aí estava numa igreja. Nós estamos numa guerra espiritual, porque ele quer roubar os votos do crente, como sempre. Estamos numa guerra espiritual, aquele ali é do mal, esse é de Deus, aquele é do diabo. Mentalidade do Velho Testamento. Deus disse: não matarás. Mas quando eles iriam entrar numa batalha contra o inimigo, mata todo mundo. O mesmo Deus que na lei disse para não matarás, mandava matar. Olha o horror do Velho Testamento. Vocês estão entendendo? Quem que vai amar o próximo como a ti mesmo? O único que amou foi Jesus Cristo. Lavou o pé dos discípulos, não desprezou a prostituta, o bandido, o ladrão, né? Ele foi atacado pela liderança religiosa que vivia no meio dos pecadores, entende? Não creram nele porque ele tinha um comportamento de amor, coisa que nenhum de nós tem. Então a lei foi dada para pôr para fora a nossa natureza caída. Quando a lei veio, ela despertou quão maligno cada um de nós é, que o planeta está afundado, esses homens são corruptos e nós no meio deles. Essa raça humana é uma raça perdida, corrompida, estragada, e estão prontos para apertar o botãozinho para mandar bomba na cabeça dos países vizinhos. Você está percebendo que esse governo dos Estados Unidos, esse cara está perturbando o mundo todo? Não mostra um projeto de benfeitoria. O cara só ameaça.
já estamos percebendo uma coisa ruim chegando para o planeta todo. Uma loucura está para acontecer. Porque o homem é mau, a lei veio para pôr isso para fora. Entende o que eu estou dizendo? Vamos para outro texto. Você está em Romanos 7. Vai para o capítulo 8 de Romanos. Vamos ler do verso 1 até o 3, mas a tônica é o 3. Romanos 8:1, agora já nenhuma condenação existe, ou há do verbo haver existir, para aqueles que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Fomos livrados da lei da morte. Porquanto que for impossível a lei, presta atenção, foi impossível a lei, ela estava enferma pela carne. Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Olha, foi impossível para a lei, porque a lei estava enferma pela carne. Então, era uma coisa impossível para a lei. O quê? De ela vir sobre nós e fazer com que nós a obedecêssemos. Então a lei ficou enferma. O que é uma coisa enferma? Vamos supor que um órgão interno fica enfermo. Ele para de funcionar. Ele afeta o teu corpo todo. E se ele não for reconstituído e curado, ele pode te levar à morte. É uma coisa enferma, não é? Então está dizendo que quando a lei vem, ela vem para homens perfeitos. Ela encontra um monte de defeituosos e cria-se uma doença, um relacionamento que não existe, cria-se uma enfermidade, cria-se pus, cria-se dor, a coisa não se encaixa. Houve uma enfermidade no relacionamento da lei com o homem, porque a lei exigia a perfeição de seres imperfeitos, que não tinham condições de serem curados pela lei, não tinham capacidade de obedecer. Por isso que a lei é chamada de ministério da morte, conforme nós vamos ler. Então, até onde a lei vigorou? A lei vigorou até a cruz. Jesus Cristo vem, ele vai cumprir a lei. Mateus 5,17, ele falou, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Vim cumprir. Ele veio cumprir a lei porque ele era um homem, Deus, perfeito, que não tinha essa natureza caída que nós temos, o único capaz de amar e cumprir a lei e dar a vida pelos seus inimigos. Foi o único que fez isso. Então ele cumpriu a lei. Quando ele vai para a cruz, nós vemos lá, Colossenses 2,14, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. Ele encravou inteiramente, cravou ele na cruz, nos era prejudicial. Então quando Cristo vem, ele cumpre a lei, e na cruz ele mata a lei, destrói, liquida. Está bem claro isso? Então nós vivemos numa nova aliança. Nós não estamos no judaísmo, no Velho Testamento, nós não vivemos, aquilo acabou na cruz. Então, se eu sou igreja e me submeto a essas coisas, quando eles fazem leitura de Moisés, o véu está posto no coração deles. Quando eles fazem leitura de Moisés e pregam o Velho Testamento, campanha do Velho Testamento, voto, sacrifício, dízimo obrigatório, as unções do Velho Testamento, sobe monte e desce monte, vale do sal, aquela história toda, o véu está posto no coração deles. Então você vê o falso evangelho aí na mídia, rico, cheio de dinheiro, cheio de templo, de canal de televisão, pondo véu no coração das pessoas, na cabeça das pessoas o tempo todo. Você vai numa igreja e fala, Jesus Cristo é o Senhor. Você entra lá, Moisés é o Senhor, não é Jesus Cristo. O que eles pregam é escravidão. Tem igrejas que a igreja da graça. Chega lá, é uma desgraça, porque não tem graça, só tem judaísmo. Só tem coisa orada, campanha, óleo, não tem nada da graça. Né? Congregação de graça. Chega lá, é lei o tempo todo, não tem nada de graça. Estão debaixo do judaísmo. E quando eles leem Moisés, o que acontece? O véu, por isso que a gente canta, rasgou-se o véu.
O véu está posto no coração deles. Eles não passam pelo véu. Está um tecido escuro. Eles estão falando de Deus, falam que acreditam em Jesus Cristo, mas eles não estão vendo o que está por trás do véu, a luz de Jesus, o sol de Jesus. Eles ainda estão com os sentidos, a mente e as emoções embotadas, lutando para ser salvo, vigiando para ser salvo, pagando preço para ser salvo, jejuando para ser salvo. Eu vou na igreja de segunda, e segunda não perco um culto, nenhuma campanha. Larguei meu marido, minha esposa, mas estou lá, sou fiel a Jesus. E Deus fala: mulher, seja submissa ao seu marido. Está transgredindo totalmente o evangelho da graça de Deus. Entende isso? Tudo isso preparando a tua mente para Gálatas. Agora vamos voltar ao texto onde nós começamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, né? Você está em Romanos, vai um pouquinho para frente. Capítulo de número 3. Vamos ler desde o... Agora vamos ler bastante. Seria bom ler o capítulo inteiro. Esse capítulo inteiro aqui só vai falar da libertação da lei, essas coisas todas. Mas vamos ler do 6. Não, 2 Coríntios 3, 5, olha lá. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então o que Paulo está dizendo? Não que nós sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se viesse de nós. Não. A carne não tem compreensão, capacidade de compreender o evangelho da graça de Deus. A carne, a mente carnal caída, não tem como compreender o evangelho de Deus. Não que nós somos capazes de fazer alguma coisa como se viesse de nós. A suficiência vem de quem? De Deus. A suficiência vem de Deus. Por isso que eu falo, você vai encontrar um monte de cristão, um defende uma coisa, outro outra. Aí você quer falar a verdade e não entra. Não depende de nós. Não depende de quanto você vai falar, brigar ou discordar. Por isso você tem que ser manso e equilibrado. Porque se Deus não abrir o entendimento deles, eles não vão entender. Não adianta, meus irmãos. A suficiência vem de Deus. E o verso seguinte, o que ele diz? Olha lá. O qual, verso 6, nos habilitou para sermos ministros do quê? De uma nova aliança, não da letra, a letra da lei, mas do Espírito, porque a letra da lei mata, mas o Espírito é o que vivifica. Então nos habilitou. O que é uma pessoa habilitada? Vai tirar carta de habilitação, faz as aulas de volante, a aula escrita, aprende, estuda, faz aula de volante. Quando você está capacitado, vai fazer o exame, paga, né? Tem que pagar, porque o Detran não vai ficar sem cobrar, nem aqueles intermediários, eles vão te cobrar para pagar. Vai ou não vai? Né? Paga, passou. Aí você está habilitado. O que é uma pessoa habilitada? A carteira de habilitação diz: essa pessoa tem condições de dirigir em todo o território nacional. Então está dizendo, nos habilitou, Deus nos habilitou, Deus que operou na nossa mente, no nosso coração, nos deu entendimento, nos deu revelação, nos habilitou para sermos o quê? Ministros da nova aliança. O pregador do evangelho é o ministro da nova aliança. O que é um ministro? Tem lá o ministro da agricultura, ele que cuida do quê? Da agricultura. Ministro das minas e energias, cuida do quê? Das minas e energias. Ministro do evangelho, cuida do quê? Do evangelho. Nós somos ministros de uma nova aliança, ele nos habilitou. Então uma pessoa habilitada, por isso que você tem que ter um tempo de aprendizado, pelo menos uns 10 anos, por favor. Não ponha ninguém para pregar e falar coisas se não tem pelo menos 10 anos de fé, porque ele vai falar, ele vai imitar essas coisas da televisão. Onde você passa nessas igrejas menores, todos eles imitam esses da televisão, não imitam? Tudo igual. Porque não aprendeu. Então, o que é uma pessoa habilitada? Ela teve um tempo para aprender, para estudar, ser ensinada por Deus, amadurecer, saber o que fala.
aprendeu, foi ensinada por Deus, trabalhou na palavra. Deus deu uma capacidade, nos habilitou para sermos ministros de quê? Não de Moisés, não da velha aliança, não do Velho Testamento, não do judaísmo. Ministros, habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra da lei, não tem nada a ver com Moisés, mas uma aliança que vai operar no espírito da pessoa, vai despertar ela por dentro, não da letra da lei, mas do espírito, porque a letra da lei, Paulo disse, mata. O que vai dar vida para uma pessoa é o trabalho do Espírito. É quando o Espírito vem, abre o entendimento, a pessoa passa a ter vida através do conhecimento do Evangelho. Entende isso? Agora, olha o que ele vai dizer, que você tem que atentar com a mente bem aberta. Olha lá, verso 7. Esse é o ministério da morte. Olha como ele chama a lei, o ministério do judaísmo, o ministério da morte. Ministério do quê? Da morte, causa condenação. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras? O que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Quem que trouxe isso nas mãos para o povo? Moisés. Então o que é o ministério da morte? Eu faço essas perguntas para você pensar e entender. Esse é o ministério da morte. Olha a lei, gravado com letras em pedras. Se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Agora olha o ministério do Evangelho da Graça. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, o ministério da morte era o quê? A lei trazida por Moisés. Qual é o ministério da vida na nova aliança? É o ministério do Espírito Santo. Ele continua dizendo, verso 8, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, outra coisa, olha, o que é a lei? É o ministério da morte. Agora Paulo fala, o ministério da condenação foi glória. Agora olha o ministério do Espírito, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, que é o ministério da nova aliança. Porquanto na verdade o que outrora foi glorificado, que foi a lei, nesse respeito não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Aí ele fala, tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, porque os filhos de Israel para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Para aí, o que aconteceu com Moisés? Quando Moisés ficou aqueles 40 dias no monte lá, e os anjos trazendo a lei para Moisés, e aqueles fogo, fumaça, luzes, trovões, quando Moisés desceu do monte, trazendo a lei, ele não tinha noção que a sua pele estava meio brilhando. Então ele desceu, os filhos de Israel olharam para ele, ficaram fazendo assim, se escondendo, ficaram meio atemorizados. Aí ele pôs um véu no rosto, para que os filhos de Israel olhassem para eles e não visse direto o rosto dele. Não visse o brilho, visse o véu. Aí aconteceu uma coisa, o brilho foi passando e se apagou. Mas Moisés não tirou o véu, ele continuou andando com o véu, dando a impressão daquilo que estava brilhando, ainda brilhava, mas não brilhava mais. Então Moisés fez uma pegadinha, ele deve ter pensado assim, bom, eu vou ficar com esse véu porque eles têm o maior respeito, eles me veem como o grande. Se eu tirar o véu agora, não brilha mais o rosto. Então o brilho já tinha ido embora, mas Moisés continuou com o véu, dando a entender que aquilo estava brilhando e não estava mais. Era assim que a lei veio com brilho, ia brilhar por um pouco, mas não ia ter mais valor nenhum. Mas o véu impediu que o povo visse que não brilhava mais. É isso que aconteceu com a lei. Vocês estão entendendo? Não somos como Moisés, que permanece com o véu, escondendo aquilo que não brilha mais, né? Continuando, olha lá. Não somos como Moisés, verso 13, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não tentassem na terminação daquilo que se desvanecia. Terminou. Agora o que acontece? Agora Paulo traz para nós o ministério de Moisés. Mas os sentidos dele se botaram,
Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é o quê? Removido. Então, o que Paulo está usando? Aquele exemplo lá do passado e do véu. Paulo está dizendo isso, que nós falamos hoje. Até hoje, quando eles fazem a leitura da antiga aliança, o véu. Então, o ensino do Velho Testamento, que no passado foi útil para Deus, que agora acabou, ele é um véu na mente das pessoas, impede elas de se achegar a Cristo e crer no Evangelho da graça de Deus. Quanto mais você pega uma congregação e vai pregando o Velho Testamento, levando eles às práticas da velha aliança, traz lá os símbolos da velha aliança, cajado de Moisés, estrelinha de Davi, cópia da arca, né? Você vê em certas igrejas o pastor pregando com aquela barbona, aquele chapeuzinho, aquela manta em cima, né? Entende? Você vê em certas igrejas, está lá a tábua da lei no altar aberto, lá atrás os 10 mandamentos. Você vê a igreja que até hoje, do 7º dia, guarda sábado. Você vê que os falsos até hoje ainda testemunham de Jeová. Não entende? Eles estão... Olha o véu é o Velho Testamento, é a lei. Trouxe um véu, encobriu o que aconteceu da cruz para frente na mente das pessoas. Encobriu ou não encobriu? Ah, pastor, o senhor tem um canal pequeno, aí deve ser uma igreja pequena. E vão desprezar isso que a gente está dizendo. Olha, quem só anda atrás de ter vitória, de ficar rico, de resolver problema, de dar a volta por cima, de melhorar a vida, e vem numa igreja só para trás dessas coisas, vão apresentar o judaísmo para elas, elas têm um véu, elas não vão enxergar o evangelho. Uma dessas pessoas, se me ouvir falando isso, é insuportável, porque não fala como vencer, não fala como conquistar, não fala como trazer o marido para a igreja, não fala como resolver o problema, não fala como derrubar a muralha, não fala em coisas para mim, pessoais, não fala como resolver o meu problema, não fala nada de 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Eles não suportam, porque o véu cria isso na mente deles. E que mais o véu, que é a lei, cria dentro deles? O medo, a insegurança. Entende? Você pode ver, toda igreja, o pessoal que está debaixo da lei está oprimido, eles têm sonho, pesadelos, coisas ruins na cabeça. Essa esposa que está numa igreja de lei e o marido não é crente, o pastor vai falar, tem um demônio na vida dele. Ela vai olhar o marido como um demônio. Aí fala, vamos para a igreja, bem, o marido não vai. Ela vai ser assim, está amarrado o demônio. Ela não entende que o marido não sabe nada do evangelho. Ela não entende que o marido, mesmo não sendo crente, olha para ela que ela dá o dinheiro na igreja, que ela fica escrava na igreja, fica lá indo 3 vezes por semana, em vez de lavar a louça, foi lá e largou a casa, e o marido chegou para jantar. Onde está a esposa em vez de estar ali? Ah, foi na campanha de Gideão. Vocês estão entendendo? O que o véu cria na mente da pessoa? Um medo de Deus. Elas têm uma visão de um Deus agressivo que quer o teu dízimo, porque se você não der o dízimo, ele vai te amaldiçoar, ele vai mandar um diabo devorador na tua casa para te devorar, não é? Ele vai fazer isso, não é? E se você não fizer a campanha e falhar em um dia, deu brecha para Satanás. Satanás vai entrar na tua vida. Você tem que estar todos os dias nas campanhas, o tempo todo, e se pegou envelope e não deu, o devorador vai vir na tua casa. Uma vez veio uma senhora me visitar aqui. Ah, pastor, eu tô com depressão, eu tô com isso, eu tô com aquilo. Eu falei, mas por quê? Aí ela abriu a Bíblia, tinha um calhamaço de envelope, campanha disso, campanha daquilo. Ela olhou para mim, olha, eu não consigo pagar isso, senão eu vou ficar sem comer, o que eu faço com isso? Eu falei, minha irmã, pega e joga tudo fora. Mas eu até cato latinha. O bispo, para mim fazer o sacrifício lá, o bispo, ele falou, vai catar latinha para arrumar o dinheiro. Eu até cato latinha, mas não está dando para dar todos esses envelopes.
Falei, joga tudo isso fora, para de catar latinha para essa gente, é tudo explorador da fé. Ela ficou meio assim, isso aí é a maldição na sua vida, joga tudo fora e nunca mais vai nesse lugar. Não sei se ela fez, mas que ela foi embora com um nó na cabeça, foi. Então quem está debaixo do véu é aquele culto opressor que te condena o tempo todo, que é pecado o tempo todo, que quer muito do teu dinheiro o tempo todo. Aquele líder manda na tua cabeça, ele é o bom, tudo que ele fala tem que obedecer. Ele tem revelação porque Deus só fala com ele, não fala com o povo, né? Assim como falava só com Moisés e não falava com o povo, só fala com ele. E uma pessoa vai ficando anos num lugar desse, ela fica atrapalhada. Vai ter depressão, vai ter pesadelo, fica oprimido. Ser cristão para uma pessoa dessas é um tormento, é um desassossego. Se ela tem um monte de parentes que são de outra religião, espírita, macumbeiro, ela vai se isolar deles, porque todos eles viraram um demônio, acaba com a família. Entende? Se ela tem filho que desobedece, tem um demônio no filho. Ela vai trazer o salzinho grosso, a agorada, escondido, jogar na comida do filho, do marido. É uma pessoa perturbada. Você quer ver um perturbado? Vê quem está debaixo de igreja de lei. E aonde é que se manifesta mais demônio? Tudo gente atormentada. É lá. Porque lá eles invocam demônio. Manifesta demônio disso, manifesta demônio daquilo, manifesta Exu, manifesta tranca-rua. Não é? Por que essas coisas acontecem lá? Porque é um jugo que está neles, e eles se abrem para todo esse tipo de coisa, vivem debaixo de opressão. Quando eles fazem a leitura de Moisés, o véu está posto no coração deles. E eu tenho que falar isso. Essa gente da televisão, um monte de malignos. Pastor, o senhor está julgando? Não estou julgando. Eu só estou dando uma orientação. É um monte de gente que está interessada no dinheiro, no dinheiro. Liga aqui, como prosperar com Deus. A mesma igreja já tem outro canal, prosperidade com Deus. Aí você passa para o terceiro canal, olha, eu fiz a campanha de Gideão, fiquei rico, eu morava na favela, agora fiquei rico. Comprei uma cobertura, comprei o carro. Meu Deus, como é que é isso? Vocês estão entendendo? Os falsos, por que eu falo assim? Um deles me ligou. Eu tinha um programa de rádio aqui na região, ele me ligou, ela me ligou. Ah, pastor, eu estava ouvindo o que o senhor estava dizendo, eu estou com um peso aqui na consciência. Pois não, pode falar. Sabe o que é? Eu abri um salãozinho de cabeleireiro na garagem da minha casa. Eu fiz um cantinho bonito lá. Aí eu dei o testemunho lá na igreja, né? Olha, abri um salão e tal e tal. Eles falaram assim, vamos pôr você na televisão. Vamos lá gravar lá, e foram lá e gravaram só o cantinho bonitinho, tudo arrumadinho, não mostraram que era a garagem dela. Para ela vir dar um testemunho na televisão que já tinha uma rede de cabeleireiros. Ela falou, mas isso aí não. Ela falou, e o pastor disse, ela falou, isso não é verdade. Não, mas é pela fé, você tem que acreditar que vai acontecer. Aí você vai na televisão e já fala, aí vai se materializar na sua vida. E ela foi e fez isso, só que estava com a consciência pesada, apareceu na televisão, um monte de gente foi fazer aquela campanha. Olha, é gente de lá que falou comigo, eu não estou inventando isso, vocês estão entendendo? E ela estava contando para mim a estratégia para atrair o povo. É o véu, meus irmãos, são os malignos. Ah, sim, é o 2 Coríntios 11, abre lá, 2 Coríntios 11, verso 13, olha que eu vou ler, isso aqui são os pregadores do véu, olha aqui, ó, verso 13, 2 Coríntios 11, 13, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, eles trabalham na fraude, falsos apóstolos que trabalham fraudando, olha lá, transformando-se em apóstolos de Cristo. Pois não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vou ler de novo. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros que trabalham na fraude, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Agora esses obreiros fraudulentos, os falsos apóstolos, têm os seus trabalhadores, que são os seus pastores, os seus ministros, olha lá. E não é, pois,
que os seus ministros se transformem em ministros da justiça. O fim deles será conforme as suas obras. Então esses apóstolos eram o quê? Fraudulentos, e o próprio Satanás se transforma em anjo de luz e tem ministros, pregadores que estão com a Bíblia na mão, que são ministros da injustiça, tudo enganador. Sim ou não? Eles são os pregadores. Então, irmãos queridos, eles são os pregadores do véu. O que é o pregador do véu? Pregação da velha aliança até a cruz. Eles vão pregar, vão falar que é o Novo Testamento, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, né? Clama, o leproso, né? O leproso, Jesus tocou nele. Eles vão pregar essa fé. Só que essa fé, Jesus estava presente. Essas pessoas que creram nos milagres, elas tocavam em Jesus, elas estavam vendo Ele. Elas não estavam crendo numa coisa que elas não viam. O leproso chegou para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, se você quiser, o Senhor pode me purificar. Conversando, Jesus aqui, ele aqui, cara a cara, vendo Jesus, ela não precisava de fé. Entende? A mulher do fluxo de sangue teve informações que Jesus curava, ela veio atrás de um curandeiro, ela não conhecia nada do Evangelho da graça de Deus. O Evangelho nem começou, então ela falou: vou tocar nele. Ela precisava tocar, ela estava vendo ele assim, vendo, pessoalmente. Então se eu tocar vai ser uma virtude, eu vou ser curada. E foi curada, não foi? Né? Jesus não chegou lá, fez lodo, pôs nos olhos do cego, vai lá se lavar. Ele foi, ele sentiu Jesus pondo a mão nele. Essa fé é uma fé que não precisa crer, é ver para crer, é o contrário. Todos eles iam em Jesus, tocavam em Jesus, Jesus mexia neles, eles mexiam em Jesus. Eles acreditaram porque estavam vendo as coisas acontecendo à vista deles. Essa é a fé da graça de Deus. Eles não tinham nenhuma informação do Evangelho. Eles creram porque viram. Essa fé que está para eu, não, vou fazer a campanha da mulher do fluxo de sangue, levanta a mão, toca agora nas vestes de Jesus, receba, tocou, tudo enrolação. A fé do Evangelho da Graça é a fé do conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Entende? É totalmente diferente. Então, são os pregadores do véu. Agora volta lá de novo para o capítulo 3, você está no 11, né? Vai lá para o capítulo 3, onde nós estamos. Verso 14. Mas os sentidos deles se embotaram, porque até o dia de hoje, olha, cabe para hoje isso, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o que é ler Moisés? Até a cruz. O véu está posto no coração deles. Agora olha a mudança aqui. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o que vai acontecer? Se converter a quem? A igreja? Se converter a um bispo? Não, se converter ao Senhor. O que é se converter ao Senhor? Minha mente foi mudada, eu tive entendimento, eu estou convertido a Jesus Cristo, eu não creio em homens. Eu não creio em santos, santas, bispo, apóstolos, pastores. Minha fé não está em homem como eu. Se converter é que a minha mente foi mudada, eu estava numa direção, mudei o caminho, enxerguei, eu creio em Jesus Cristo, convertido a Jesus Cristo, não a uma denominação, não a um ministério, não a um homem. Sou convertido a Jesus Cristo. Então, quando eu me converto, quando alguns deles passam por esse processo como nós passamos, quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, olha lá, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito Santo. E onde está o Espírito, aí é a liberdade. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito é a liberdade. Liberdade de quê? Da lei. Liberdade do véu. Liberdade do ministério da morte. Liberdade do ministério da condenação. Agora ele diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, tiramos a venda dos olhos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o que ele está dizendo? Não tem mais venda nos nossos olhos. Agora nós estamos contemplando o Evangelho, a glória do Senhor, e nós estamos sendo transformados
A imagem dele, o nosso homem exterior está envelhecendo, ele vai voltar ao pó. Mas o nosso homem interior está sendo trabalhado por Deus para ser a imagem, semelhança de Jesus Cristo. Essa é o final da salvação. A transformação para sermos semelhantes a Jesus Cristo. É o final do Evangelho. É isso. Então, se eu não entender essas coisas, quando começarmos Gálatas, eu vou ter dificuldade de entender, porque o que é Gálatas? Paulo fala, a lei acabou, o judaísmo acabou, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ele põe um fim nesse véu todo que é a velha aliança. E estabelece a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, fazer a breve oração. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos mais uma vez profundamente e pedimos, aonde chegar esta palavra, esse arroz com feijão, essa coisa simples, aquele que ouvir que o véu seja removido, aquele que está a um passo do véu ser removido, leve esta palavra até ele. Só o Senhor pode levar essa palavra até ele, Senhor, e remover o véu da mente, do coração dele. Crendo que vai acontecer isso, vai acontecer. Nós oramos pela fé em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Pode aplaudir forte.